Olá, meus caros Honey Badgers. Faz tempo que eu não falo essa palavra, hein? Faz tempo que eu não chamo todo mundo de Honey Badger aí. Agradeço mais uma vez a presença de todos que vão assistir nosso programa de manhã, de tarde e de noite, a hora que você quiser durante essa próxima semana. Sou eu aqui, Rodrigo Tismar Borges, diretamente das quentes e úmidas e extremamente suarentas, né, ou suadas instalações aqui no nosso escritório, de frente para o Clube Juventus, no Principado da Moca. Tá um calor do caramba, deve ser o dia mais quente do ano, e eu que estou assim, acima do peso, suo mais que tampa de marmita, né, Ricardo Richter? Como é que está o tempo aí, como é que estão as coisas em Porto Alegre? É isso aí, estamos mais ou menos no mesmo barco, tá, Rodrigo? Saí para caminhar hoje de manhã, cedo, aquele calorão já não estava muito agradável, não, então a gente está indo mais ou menos na mesma direção. Parece que aí o Centro-Oeste e o Sul estamos alinhados, né, na questão climática. Cara, eu fui para a academia hoje de manhã, na academia, às 7 horas da manhã, estava 27 graus. Nossa, tive que ligar ar-condicionado. Não tem condições. Mas aí, mais uma tradicional sexta-feira aqui no nosso canal. Tivemos o vídeo de análise on-chain ontem, então hoje, né, a gente vai comentar mais aí as notícias. Eu vou trazer um pouquinho da análise on-chain aqui. Estou bastante impressionado com o que eu estou vendo do ponto de vista de análise on-chain. A gente até comentou aqui em off, comentou nos nossos grupos aqui, né, Rodrigo? A gente está vivendo aí o período mais lucrativo da história do Bitcoin, tá? E isso faz, com certeza, parte desse período de correção que a gente está vivendo agora. O Bitcoin ter feito novas máximas acima de 73 mil dólares e ter recuado aí para 69, 68 mil dólares. Isso, com certeza, está dentro desse ciclo que a gente está vendo aqui, eu posso dizer assim, que é um ciclo de colheita de lucro, vamos colocar assim, porque depois de um bear market tão profundo aí, a gente está vendo muitos dias seguidos e um volume também muito grande, né? Volume único muito grande de realização de lucro. Então, estou trazendo aí, sempre em primeira mão, né? No dia 28, tivemos um all-time high, superado no dia 6 de março e superado de novo essa semana, no dia 15. E aí a gente fez um recorde de 9,4 bilhão de dólares de lucro realizado on-chain, Rodrigo. É um número cavalar, né? Eu fico pensando aí o que a gente tem no mercado financeiro tradicional que gera um lucro positivo, um saldo positivo em um dia de quase 10 bilhões de dólares, né? Se a gente for traduzir isso aqui para real, são 50 bilhões de reais, né? A gente não tem a gente tem pouquíssimas empresas que têm esse valuation aqui no Brasil. Exatamente. E a gente está vendo aí a rede Bitcoin distribuir isso em lucro, né? Então, muito interessante a gente ver isso. A gente comentou isso na sexta-feira passada, né? Faz um pouco parte, sim, do movimento de Wall Street, mas eu quero mostrar, tá, uma correlação que a gente está tendo on-chain aqui, que são os endereços que a gente tem que estão voltando à atividade. Então, sem fazer assim uma análise on-chain muito profunda, a gente olhando só o compilado, só o indicador mesmo aqui, a gente já vê que aí a gente tem 6 meses de movimentação na tela, que o número de bitcoins que são considerados perdidos on hold, né? E aí a gente começa a considerar moedas que têm aí mais de 7 anos sem movimentação nesse indicador, a gente estava batendo quase 8 milhões de moedas, né? 7,9 milhão de bitcoins. E a gente desceu para 7,85, ou seja, mais de 500 mil bitcoins voltaram à atividade, tá? Aí dentro desse período. Isso significa uma grande movimentação de pessoas que tinham moedas guardadas lá atrás há bastante tempo, que viram o preço da corretora agora e acharam que seria interessante liquidar. Lógico que a gente tem aí também um contexto macroeconômico, que a gente vai comentar aí depois, curva de juros fazendo uma correção aí nos Estados Unidos para cima. O Rodrigo vai trazer a informação aqui para a gente 100% atualizada. E também, assim, vejo que essa é uma correção de curto prazo, né? Os fundamentos seguem intactos. E quando a gente fala de fundamentos hoje, a gente precisa dar uma olhada para esse gráfico aqui, essa imagem que eu resolvi separar aqui, que a gente comenta isso, né? Que, olha, estão sendo minerados 900 bitcoins por dia e os ETFs estão trazendo aí, tem dias que estão superando mais de 10 mil bitcoins comprados, né? O grupo todo dos ETFs. E aí isso aqui é uma imagem estática, né? Eu não tenho como trazer informações mais sólidas aqui, mas seria até aí janeiro de 2025, como é que seria essa progressão de aquisição de bitcoins se os ETFs seguirem um ritmo
atual, tá? E aí a gente tem aqui nessa linha projetada essa projeção de compra, e aqui embaixo, ó, a gente tem aqui já em abril uma quebra dessa linha de baixo aqui mais clara, que aqui a gente tem a emissão, né, de novos bitcoins, então de 900 para 450. Olha lá em 2025 como essa diferença fica grande, tá? Quando a gente fala que vai ter um choque de oferta e demanda, eu consigo tirar aqui como informação desse gráfico justamente o desenho desse choque de oferta e demanda. Tá? É lógico que fica impossível dizer para onde o preço vai parar, mas quanto mais uma linha se afasta da outra aqui, né, a gente tem essa margem aqui justamente para ganhar preço. Então, cada vez que essa linha aqui se afasta uma da outra, é mais um espaço que a gente tem para uma descoberta de um novo preço do Bitcoin, de uma nova máxima histórica. Quanto mais vira um círculo virtuoso, né? Vira um círculo virtuoso. Vai diminuindo a oferta, faz o preço subir, mais gente quer investir, e aí vira a bola de neve que a gente sempre quis, né? Era tudo que a gente sempre... Exato, que a gente sempre quis. E assim, né? Quem entende um pouquinho mais de gráfico, quem entende um pouquinho mais de matemática, o que eu acho importante a gente deixar também aqui registrado nesse vídeo? Essa linha pontilhada é uma projeção linear do estado atual, né? Então, com os números que a gente tem até agora, considerando que os ETFs vão manter esse mesmo ritmo de compra, uma projeção linear. Se a gente tiver uma redução, esse gráfico já muda. Se a gente tiver um aumento, como o Rodrigo está dizendo, todas as probabilidades hoje, né, as maiores chances que a gente tem é de que haja um aumento, porque tem fundos de pensão, tem outros estados olhando, tem outros países para aumentar o ETF, aumentar ETFs, né, liberarem novos ETFs nas suas economias, nos seus mercados financeiros, e aí a gente cria esse ciclo virtuoso que o Rodrigo está falando aí de mais pessoas entrando para dentro do Bitcoin. Muito positivo esse movimento aqui, a gente fica com esse gráfico aqui mais como uma projeção, essas projeções econômicas eu acho bacana a gente trazer, assim, porque a gente fica sempre trazendo dados on-chain, né, Rodrigo, aqui, do que está acontecendo dentro da blockchain, e às vezes fica um pouco difícil das pessoas enxergarem o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer na frente, e aí é legal a gente trazer uma projeção dessas. Eu vejo que a gente tem um ano aqui de projeção, ainda é um curto prazo quando a gente fala de mercado financeiro, né? Então, se você está aí com Bitcoin, se você está operando esse mercado, se você está com uma posição aberta, você tem um horizonte de prazo mais longo ainda, as coisas ficam mais interessantes aqui, porque uma linha vai se distanciar ainda mais da outra, né? Então, é isso que a gente espera. Rodrigão, do parte de análise, eu queria comentar isso, né? Queria deixar as pessoas com esse desenho aqui, né? Se eu tivesse que tirar uma foto, né, de como é que seria esse choque de oferta e demanda, a foto está na tela e seria esse gráfico, tá? Guarde isso, caro espectador, guarde esta imagem e nos cobre no futuro. Exato, tá aqui ela, tá? Até gostaria de brincar aí depois aqui nas minhas tabelas, né? Daqui a pouco a gente faz uma progressão para até 2035 disso. As coisas ficam interessantes. As coisas começariam a ficar muito interessantes. Eu gosto muito desse horizonte, tá? Da década de 2030, 2040. Vou deixar aqui para os mais nerds, para as pessoas que conhecem mais os indicadores, que estão mais habituadas com Bitcoin. Observem duas previsões, tá? A primeira delas a gente já conhece, a Stock to Flow, a mais famosa, porque acontece lá entre o halving de 2036 e 2040. E procure aí, né? Houve uma notícia. Eu vou ter que colocar isso aqui na tela, porque a gente é muito curioso, porque isso foi escrito antes, né? Dessa noção de que realmente a gente teria os ETFs à tona. Justin Timmer, tá? Esse cara, ele é gestor da Fidelity. Ele fez lá em 2022 uma previsão baseada em lei de Metcalfe. Então, grave também este número, lei de Metcalfe. E na previsão dele, em 2038, o Bitcoin estaria custando $1 bilhão, né? Para quem entende um pouquinho mais de análise, qual a diferença de Stock to Flow? Stock to Flow, ele vai dar mais ou menos aí também, o número é parecido para 2038. A diferença é que Stock to Flow utiliza
estoque e flow, né, a taxa de escassez, para chegar nesse resultado, e a lei de Metcalfe utiliza os dados on-chain do Bitcoin, utilizando a base de usuários do sistema. Então, a gente tem duas fórmulas matemáticas apontando uma data e um preço, né? A gente tem dois caminhos para chegar mais ou menos nesse preço. A gente até conseguiria, adicionando mais uma variável aqui nessa tabela, colocar o preço também, né, Rodrigo? Daria para a gente fazer uma progressão aqui e botar mais uma variável de preço para a gente ter uma ideia. Fica aí a ideia para os mais nerds, né? Vou passar agora para o nosso giro de notícias, porque tem algumas coisas interessantes para a gente comentar. Análise de hoje mais curta, porque a gente teve o vídeo ontem, né, de análise on-chain, e então a gente não queria repetir muito as informações. Saiu uma decisão muito importante essa semana de quem não é o Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto, né? E aí, o que me chamou mais a atenção na notícia não é nem o fato, né, não é nem a confirmação judicial de que esse senhor aqui que está na tela, ele não é o Satoshi Nakamoto. O que me chamou a atenção é, mais uma vez, né, a gente vê BBC aí, que é um meio de comunicação de larga escala, mundialmente conhecido, trazendo uma notícia sobre Bitcoin. Não é uma notícia extremamente positiva, digamos assim, é um caso um pouco controverso, mas aí a gente vê, mais uma vez, um canal de larga escala levando a marca do Bitcoin, né, levando o nome Bitcoin para as pessoas. Se eles estão fazendo isso, é porque o interesse em Bitcoin está aumentando, né, do longo tempo. E aí, eu gostaria de comentar aqui também... É uma novela mexicana dentro do universo das criptomoedas, mas é interessante, né? Exatamente, assim, isso é porque, assim, as que fazem a alegação, né, de que são o Satoshi Nakamoto. Falando isso, né, acredito que a pessoa teria muito mais problemas do que vantagem, e para quem acompanha o Bitcoin mais pelas questões filosóficas, né, entende puramente por que Satoshi Nakamoto é uma pessoa anônima, por que desapareceu. Esse conceito ele é muito claro para as pessoas, né? Ser Satoshi Nakamoto nos tempos atuais traria muito problema. Então, deixando isso assim de uma maneira mais resumida para as pessoas que não conhecem essa novela toda, eu acho que esse seria a melhor explicação, assim, né? Ser Satoshi, se o Satoshi aparecer, automaticamente ele vai ter muitos inimigos, né? Então é melhor que não apareça mesmo. E outra vantagem aí é a gente ter o anonimato e a gente ter a impessoalidade, né? A impessoalidade, ela traz imparcialidade. Isso aí é um elemento fundamental no Bitcoin. Quero trazer coisa. Eu acho que o Bitcoin e as criptos não estariam no tamanho que está se ele fosse uma pessoa... Claro que ele é uma pessoa real, houve a comunicação, mas se ele existisse como personagem no mundo, ele deixaria de ser uma ideia, deixaria de ser uma filosofia para virar um humano. E todo humano tem as suas falhas, tem as suas idiosincrasias, tem os seus problemas, né? E isso afetaria o principal ativo de cripto aí, né? Exatamente. A gente pode trazer para o português brasileiro o seguinte: todo mundo tem rabo preso. Então, haveria alguém dizendo, o Satoshi fez isso porque ele tem rabo preso lá, é isso que está acontecendo. Então, olha, o Satoshi Nakamoto um dia bebeu demais e tomou uma multa. Olha, ele não pode ser. Então, exato. É uma coisa muito boa saber. E quem sabe um dia a gente descobre, né, se ele está vivo, se não está. E, sei lá, eu acho que deve ser interessante ser a pessoa dele e ver tudo isso acontecendo, né? Com certeza. Isso eu vejo como vantajoso e acho que boa parte da comunidade também enxerga esse anonimato aí. Muitas pessoas se inspiram na questão de anonimato, mas aí já é uma conversa um pouco mais avançada para essa questão aí de anonimato, de internet, como isso funciona. Quero comentar aqui essa notícia do Livecoins, né? Investidor misterioso lucra 8.300% em 12 meses operando Bitcoin. Por que eu estou trazendo isso aqui, Rodrigo? Porque tem operador no mercado aí, tem vários. Estou trazendo porque Mises Capital é um amigo, tá? É uma pessoa que eu já me relaciono aí há alguns anos. A gente já troca informações ativamente aí nas redes sociais. E aí ele deixou aqui parte da comentário dele, né? Ele dizendo: acompanha alguns analistas gringos, tanto quanto brasileiros. Passei a acompanhar na época pelo relatório on-chain anunciado como novidade no Brasil. E por consequência, iniciei algumas brincadeiras com frações no portfólio.
Então, essa operação aqui dele, tá? Quando ele postou lá que o fundo estava ali, foi 17 de dezembro de 2022. Essa foi uma decisão, né, baseada utilizando dados on-chain. Essa operação foi uma operação de alavancagem, então ele postou aqui, né? Ele postou aqui o resultado. O preço de entrada foi 16.600 e o preço de saída foi 7.240. Estou trazendo essa notícia para mostrar para as pessoas a capacidade que a gente tem de utilizar os dados on-chain a nosso favor, tá? Eu sempre tentei evidenciar isso aqui. O problema é que essas operações de dados on-chain, né? O problema não, né? Porque 8.000% nunca pode, 8.300% jamais será um problema, né, de lucro. Mas a questão que a gente tem aqui é que essa foi uma operação aberta lá em dezembro, 17 de dezembro de 2022. E ela foi fechada agora, essa semana ou semana passada. Quem tem essa preferência temporal e quem consegue ficar com uma ordem dessa daqui de 25 vezes aberta esse tempo todo? Então é por isso que a gente tem que entender que a gente consegue extrair muito resultado dos dados on-chain. Sim, quando a gente olha o NUPL, quando a gente olha o MVRV, até o Stock to Flow, a gente vê que o ciclo do Bitcoin ele é longo, que as melhores entradas, as melhores saídas para a gente negociar não acontece toda semana, não acontece todo mês. Então, quando a gente estava lá atrás, ainda no ano passado, falei, gente, o NUPL aqui, ó, ele entrou na zona, né? Isso é importante. É nesses momentos que a gente consegue extrair esses resultados. Então, fica aí essa notícia aí, que virou notícia, porque é um resultado muito bom. E o cara tem que ter confiança no trade, hein? Tem que ter confiança no trade, mas porque, sim, realmente o cara teve, segurou e tal. Porque um perpétuo desse, cara, quanto tempo, cara? Quase um ano e meio o cara segurou esse perpétuo aí. Obviamente deve ter pago o carrego, então o cara sim, confiou muito no trade. Confiou muito no trade, mas assim, confiou no trade utilizando informações. Claro, informações reais. Não foi aquela coisa assim, vou fazer porque eu confio, sabe? Vou comprar e esperar subir porque... Não, houve uma pesquisa, houve uma busca por dados on-chain ali, ele disse que começou a extrair esses relatórios e foi muito bacana, porque eu me lembro lá em 2021, ainda 2022, da gente tendo essas informações, a gente trocando essas informações on-chain. Então, isso é muito importante, resolvi trazer, porque é um amigo, uma pessoa que a gente troca informações aí, e conseguiu obter resultados excelentes, né, a partir de pesquisa, a partir de análise, e é o que a gente sempre defende aqui, é o que a gente sempre busca aqui. Óbvio que se aprofunda... É ótimo, né? Mises Capital é ótimo, né? Eu adoro esse nome, porque faz ótimo, referência a Ludwig von Mises, que é um dos pais, junto com Hayek e Rothbard, da escola austríaca, que pessoalmente é a minha escola econômica e filosófica e política preferida. Durante muito tempo fomos sacaneados como os loucos libertários, né? Agora a gente tem um presidente austríaco economicamente falando, na Argentina, e até agora parece que está dando bons resultados. Tomara que a experiência do Milei lá traga uma luz de liberdade econômica e política para o mundo aí, no mundo com tantas restrições, com tanta censura, com tanta cerceamento de liberdade acontecendo. Tomara que a gente consiga usar a experiência da Argentina como uma luz, né? Exato. Eu colocaria até El Salvador, na Bibi, nessa lista também. Porque eu também acredito que essas referências de Mises, Hayek, Rothbard também estão ali, entendeu? A gente, assim, se a gente for entrar para a área política, né, a gente já teve até o próprio Jair Bolsonaro aqui no Brasil postando foto com 6 lições de Ludwig von Mises, né? Então, assim, esse conhecimento, ele tá... Até vou comentar aqui, fazer um adendo rápido, Rodrigo. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, cara, eu tive sorte de ter aula com um professor de geopolítica muito, 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 muito bom. E esse cara, ele trouxe uma vez para a aula, ele mesmo trouxe uns impressos, né, de livros e deu para alguns alunos que tinham interesse. Era a escola de economia e a gente estava tendo aula de política monetária. Ele trouxe aqueles papéis e disse assim, cara, eu vou dar isso aqui para quem tiver interesse só de ler, porque sabe, página de livro, aquela coisa, sabe? E eu falei, me dá uma aqui que eu vou ler, achei interessante. E eu li aquilo e eu vi que ele tapou o livro, assim, ele tirou as referências, a gente não tinha como saber. Até hoje, assim, eu tenho isso guardado aqui na minha casa e está tapado lá, não tem o livro, não tem o capítulo, justamente para eu não conseguir pesquisar. Eu fui perguntar para ele, cara, de onde é que são esses textos? Ele disse, olha, vem da Escola Austríaca de Economia.
ele tapou isso na faculdade, Rodrigo. Ele tapou isso para dar esse texto na faculdade. Então, eu disse, legal, me dá algumas referências. Cercear a vontade do estudante de procurar novas referências, né? E aí eu falei, me dá... E aí eu peguei os nomes dos autores, né? Eu peguei os nomes dos autores e eu fui... E essa faculdade que eu estava é a PUC do Rio Grande do Sul, é a PUC-RS. Para quem não sabe, a PUC-RS tem a biblioteca Irmão José Otão. Essa é a maior biblioteca da América Latina. É um prédio de 16 andares aqui em Porto Alegre, e é um prédio com livro em todos os andares. Eu falei, cara, eu vou lá na seção de economia e eu vou pesquisar e vou procurar esses livros. Não achei. Isso aí era 2010. Né? Não achei, cara, nenhum livro desses caras, de nenhum desses autores. Falei, bom, tinha a livraria Saraiva aqui num shopping perto da minha casa, no shopping Guatemi. Falei, vou na Saraiva de Guatemi, porque também cheguei na Saraiva, não, só tem sob encomenda. Disse, pô, tem alguma coisa estranha, né, cara? E aí fui achar só na livraria Cultura, eu disse, olha, os livros não estão na biblioteca e não estão na livraria para vender. Tem alguma coisa errada. Ou alguma coisa boa nesses livros que não querem que a gente leia, né? Exato. E aí eu tenho assim uma coisa que eu guardei na minha casa até hoje. Eu tenho aqui uma cópia do meu livro que eu tive na escola sobre socialismo, capitalismo, sobre esses assuntos. E temos ali muitas referências a Marx, né? E nós não temos nenhuma referência, né? As referências liberais que a gente tem aí é Adam Smith e a Escola de Chicago. Então, para quem entende um pouco mais, quando fala de Keynes de direita, Keynes não, eu não tenho Keynes ali. Keynes já está muito longe. Então, assim, eu tenho foto do Marx, eu tenho mais de uma referência ao marxismo, mas eu não tenho nenhuma referência para essas escolas liberais. Só contando uma história da minha vida aqui, uma curiosidade, né, para você que acha que o nosso ensino não tem nenhum viés aí. A gente tem provas, né, disso acontecendo aqui. Eu tive uma prova viva disso na minha vida. E graças a Deus, fui para a contramão, né? Fui para o outro lado. E para você que está nos vendo, procure Escola Austríaca de Economia. Hoje já tem bastante coisa na internet. O Brasil Paralelo tem coisas. E se não quer falar só de política, falar de economia, procure aí o Instituto Mises do Brasil. É muito interessante. Fernando Urich fala muita coisa deles. Tem muita coisa do pessoal do Partido Novo também. E falando de conhecimento, eu tive agora em janeiro, viajando de férias com a família, eu estava na Espanha, eu já tinha visitado outra vez, visitei de novo a Universidade de Salamanca, que é uma das primeiras universidades da Europa, um lugar lindo, e ele medieval, assim, eles continuam, parte da universidade ainda nos primeiros prédios, no centro de Salamanca, é um lugar belíssimo, e tem um poeta, filósofo chamado Miguel de Unamuno, e eu estava na biblioteca lá e aí achei uma frase dele, aí eu comprei um marca-livros que diz, que eu acho que é essencial, que diz, eu vou falar em espanhol, que diz, solo el que sabe es libre, e más libre é lo que más sabe. Então eu acho que buscar o conhecimento é sempre mais importante, ou seja, só é livre aquele que sabe, e é mais livre aquele que mais sabe. Então, por isso que a gente está aqui trazendo informação para vocês que tem interesse aí no mundo dos ativos digitais. E já seguindo para o nosso giro de notícias, foi uma semana de euforia, né? Todo mundo comemorando o all-time high, apesar que eu acho que o all-time high ainda vai vir. E aí você fala, pô, Rodrigo, por quê? Porque, como a gente comentou na semana passada, o all-time high descontado a inflação vai ser perto de 78 mil dólares. A gente está esperando ele chegar. Quando bater esse, eu vou comemorar mais, porque a gente tem que colocar em qualquer análise de ganho, o ganho perante a inflação, né? Se você não colocar isso, ele não fica totalmente verdadeiro ou preciso, na minha modesta opinião. Então, foi uma semana de muita comemoração, mas teve algumas coisas interessantes que eu trago para vocês aqui. Existe uma grande discussão, né, um grande FOMO, né, da mesma forma que a gente teve dos ETFs de spot de BTC, de Bitcoin, da aprovação dos ETFs de spot de Ethereum. E Ethereum é a segunda moeda mais importante. Ela é a moeda, o Ether, que é a moeda do protocolo Ethereum, é a base para o protocolo Ethereum. Para quem não sabe, é um protocolo que foi construído diferentemente do Bitcoin, ele foi construído para a construção de negócios e novos tokens, né? A imensa maioria dos tokens hoje criados no mundo foram criados em Ethereum. A gente permite, através da criação de smart contracts,
você criar novos tokens, e aí cada um com a sua função, cada um com o seu propósito, né? E ele mudou, ele saiu de uma estrutura muito parecida de Proof of Work como o Bitcoin, saiu para uma Proof of Stake, que melhorou muito, e teve essa semana a aprovação e a implementação de um novo release, uma nova versão do software, que foi muito aguardada pelo mercado e funcionou até agora, vem funcionando muito bem, que vai tentar resolver um dos grandes problemas, que é a redução de custos, né? A Ethereum não é tão usada ainda, ou pelo menos teve uma retração no seu uso, por causa dos custos de processamento, dado algumas limitações que o código tinha. E isso, né, é muito interessante, porque a VanEck, que é uma das gestoras que emitiu um dos principais ETFs de Bitcoin, ela soltou uma notícia essa semana, um comentário de que ela acredita que o ETF de Ethereum pode ser até maior que o do Bitcoin, porque, na visão deles, ele concentraria interesses distintos do Bitcoin. Você seria uma forma de você dar exposição a um novo criptoativo, que tem um outro foco e que tem uma outra forma de remuneração, porque na rede Ethereum você tem vários serviços de staking. Para quem não sabe o que é staking, é você pegar a sua criptomoeda, emprestar esse Ethereum, e existem outros também, mas principalmente o Ethereum, para que ele seja usado em outras funções lá, como para processos de short, para vários processos. Aí você pode emprestar e você ganha uma rentabilidade. Então, aí essa rentabilidade pode variar. Você tem serviços que oferecem do Ethereum puro, né, do token Ether, a 6%, 10% ao ano. Essa rentabilidade varia muito, mas é uma forma de você ter uma renda passiva além da valorização do ativo. Então, eles veem que essa criptomoeda, ou esses ETFs de Ethereum, pode ter uma procura e ter um volume até maior. Então, você imagina que se vai faltar Bitcoin, tudo bem que a estrutura do Ethereum ele pode ser produzido novos Ethereums, tem uma regra lá de emissão e queima, mas se bobear, vai ter essa mesma questão de oferta e demanda para o Ethereum também, né? Esse é o meu primeiro caso. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Gostaria de comentar só assim, até para contextualizar o pessoal, né? Uma das grandes vantagens que a rede do Ether teve no começo foi justamente ter taxas atrativas, né? Isso, com o passar do tempo, não conseguiu mais ser conquistado por uma série de fatores, e aí novas blockchains também surgiram, né, para tentar cobrir esse problema aí de velocidade, de altas taxas no Ether. Em muitas oportunidades, né, a gente até dando consultorias, conversando com pessoas, quando a gente ia falar de tokenização ou de alguma coisa nesse sentido, a gente sempre comentava, olha, a taxa, isso aconteceu também muito com a NFT, as taxas de rede são altas na rede Ethereum, então é melhor daqui a pouco a gente esperar um outro momento, para não precisar assumir um custo tão alto, se o projeto não tem um orçamento tão grande, ou escolher outra rede, né? Tem grandes instituições aqui no Brasil que utilizam outras redes já para tokenizar alguns ativos, justamente para evitar essa questão de taxas. Eu faço parte da história viva desse conceito. Quando a gente estruturou aquela plataforma de fundos tokenizados e tokenização de ativos lá no Crypto Valley, na Suíça, quando a gente construiu a plataforma em 2018, e a plataforma era totalmente tokenizada, totalmente baseada em Ethereum, Ethereum e Bitcoin, né? A gente trabalhava com os dois ativos, e também com outros tokens, mas toda a estrutura de tokenização era baseada em Ethereum, e a gente viu as taxas de transação da rede saírem de centavos de dólar para 2, 3, 4, 5, teve época que chegou a 50, 100 dólares de transação, e isso basicamente viabilizou a forma como a gente fazia, né? Isso teve um impacto super severo na nossa estrutura, porque muitas vezes as taxas que a gente cobrava para os usuários eram menor que as taxas que a gente pagava para o Ethereum. Até teve assim, a Binance Smart Chain, né, a BNB, ele cresceu muito, ganhou muito espaço também justamente por isso, porque foi uma blockchain que também sempre conseguiu manter taxas baixas. Aí a gente também pode expandir para Solana. E aí teve as segundas camadas que surgiram, e a Solana foi um sucesso. Não para de subir Solana, enquanto a Solana continua subindo. Exato, inclusive tem sido notícia agora nesse momento, né? Quando está caindo, Solana está subindo 7%, né? Justamente porque ela é uma rede, é um protocolo novo que surgiu com a intenção de superar esses problemas do Ethereum, né? É uma sidechain, um level 2, não, level 1, sei lá o nome que dão. Cada hora muda esse nome, mas é uma sidechain, é uma blockchain que foi criada para melhorar, né? E na contramão, a gente teve essa semana também uma carta, que depois não era uma carta aberta, mas foi
publicidade, né? Foi dada publicidade a essa carta por alguns perfis no Twitter, que 2 senadores, claro, democratas, geralmente são os senadores democratas, né? Desde aquela Elizabeth Warren, lá, aquela mulher, aquela senadora americana dos democratas, que é bem da área mais à esquerda dos democratas, que é totalmente contra a cripto, queria acabar com cripto, quer produzir, proibir cripto e tudo mais. 2 senadores chamados, um Jack Reed e Laphonza Butler, um de Rhode Island e a outra, não sei, da Califórnia, mandaram uma carta para o Gary Gensler, aquela mesma historinha, olha, para proteger os investidores, não devemos aprovar esses ETFs, já foi um erro aprovar os de Bitcoin, mas o Bitcoin ainda dá sinais de ter uma descentralização maior, então deve se proteger. Sempre aquela história, né, do mandatário, né, do controlador, que pelo bem de todos eu vou criar mais uma regrinha para controlar a sua vida, e para o bem de todos eu vou deixar de criar um instrumento para dar acesso a muitas pessoas a essa nova classe de ativo. É sempre a mesma coisa, né? Isso aí me lembrou, sabe o que, Rodrigo? O lobo vestido de chapeuzinho. É sempre o lobo mal vestido de chapeuzinho, né? Então, assim, é aquela figura de inocência, olha, a gente vai proteger, a gente vai cuidar, a gente vai zelar. Mas no final das contas, a gente sabe como a coisa anda. O próprio ETF de Bitcoin sofreu problemas aí no seu dia do lançamento, a gente viu a proteção, né? A grande proteção que a SEC causou aí no mercado, criou no mercado aos investidores. Então, controverso demais. Assim, trazendo esse assunto mais ainda para o mundo dos criptoativos, a gente comentou no último Crypto Papo, temos aí moedas memes, né? Temos lá o Donald Trump e o Joe Biden. Joe Biden. Então, assim, daqui a pouco essas são moedas que, sei lá, vai que sei lá, Donald Trump seja eleito nos Estados Unidos. Então, a moeda dele pode ser que tenha uma valorização aí. Para quem gosta de especular em moeda, a gente pode ver algumas. O mercado, ele às vezes não é tão inteligente assim. Então, pode ser que a gente veja algumas coisas aí bem nesse sentido de desordem aí acontecendo. Lembrando que nada que a gente fala aqui é recomendação de compra de nada, nem opinião política. A gente só demonstra fatos aqui. E já indo nessa linha, e para você que está nos assistindo, nós não combinamos isso. Uma notícia que eu garimpei aqui essa semana é que saiu uma pesquisa político-eleitoral nos Estados Unidos, feita pela empresa de pesquisas de cripto chamada Paradigm. Saiu uma pesquisa no qual eles entraram em contato por telefone com 1.000 eleitores americanos, fazendo uma pergunta muito simples. Você vota em quem? E se você vota no fulano, você é a favor ou contra as criptomoedas, Bitcoin e etc. E olha que coisa interessante, né? Do total, 48% de todo mundo que respondeu e que vota em Trump é a favor das criptomoedas, né? E nos democratas é o contrário. Somente 39% dos democratas que votariam em Joe Biden, né, pelo menos, são a favor das criptomoedas. Então, vamos dizer que o pessoal do Trump é mais pró-cripto do que o pessoal do Biden. E uma coisa interessante que eles perguntaram também, né? E desse total, somente 7% tem cripto. Então, tem gente que vota, tanto um no outro, mas muito mais no caso do Trump, que a gente poderia colocar mais à direita, que é a favor das criptomoedas, mesmo não as tendo. Então, eu achei interessante, né? Tem um mercado a ser atingido aí, né? Porque quem sabe quando entrar lá, ele vai dar mais facilidade para esse mercado e o mercado cresça. Isso. E tem um viés aí, né? Tem um viés de investimento aí também, né? Seriam os conservadores mais tomadores de risco que os progressistas? Olha que viés. Tem um produto aí, né? Vamos pensar. Tem um mercado aí, né? Outra notícia interessante que saiu essa semana, através... Quem falou muito foi o Max Kaiser. Eu conheci ele pessoalmente, cara, em alguns eventos. É um economista famoso de mercado. Grande figura. Já grita pra caramba, é um cara muito performático. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, um cara muito divertido, e é maximalista de Bitcoin total. Só para ele, só Bitcoin faz sentido, o resto não faz sentido nenhum. Mas ele soltou aí na mídia uma coisa interessante de que o Fundo Soberano do Catar teria perto de 500 bilhões de dólares em bitcoins, estaria comprando pra caramba aí. O fundo negou, mas, cara, eu não me espantaria que fundos soberanos de alguns governos, e a gente falou até, como o de El Salvador, que já declarou, e até é uma outra notícia que eu vou soltar aqui, estejam investindo. É uma tecnologia nova, faz parte de qualquer estratégia você ter um pedacinho aí desse novo mundo dos ativos digitais.
E, perdão, eu não me surpreenderia se outras notícias e outros fundos soberanos tivessem isso, como também devem ter em inteligência artificial, devem ter investimentos em outras áreas, investimento da área de tecnologia, né? Vamos lembrar que principalmente esses países orientais, né, eles não têm obrigação nenhuma de tornar isso público. É muito diferente da noção, muito diferente da nossa noção ocidental de transparência, de democracia. Então, assim, eles podem simplesmente estar fazendo isso e não haveria, assim como um indivíduo, uma pessoa física pode fazer e não ter interesse em divulgar isso para as outras pessoas. Então, acho que a gente pode entender isso dessa forma. Cabe a nós, que estamos observando o mercado, que vivenciamos o mercado, tentar entender esses movimentos e como se posicionar a eles, né? Então, por exemplo, do lado da minha observação aqui de análise on-chain, Rodrigo, eu vou ver movimentações on-chain acontecendo. Agora, se é uma movimentação americana, se é uma movimentação chinesa, não tem como eu saber. Eu até tenho como aprofundar isso, mas isso vai afetar alguma coisa no resultado final, operacional? Não. Ou vai afetar alguma coisa na pesquisa diretamente? Como navegar o mercado? Acho que muito pouco, sabe? Assim, quando a gente fala de Bitcoin, acho que muito pouco. E uma coisa interessante, voltando para o macro, né? A gente teve aí algumas semanas no qual os movimentos macros, não influenciaram muito no preço. A euforia, ou mesmo o volume de compra dos ETFs passaram por cima de qualquer coisa. Qualquer coisa, mas me perguntaram entre ontem e hoje, por que você teve essa queda? Cara, teve essa queda em tudo, porque, mais uma vez, na minha modesta opinião, foi a questão do próprio macro, né? Quando você saiu ontem o PPI americano, que é uma das medidas, a principal medida de inflação americana, ele saiu maior do que esperado. A economia americana ainda continua muito aquecida. O número de empregos gerados, vários fatores referenciaram essa preocupação com a inflação, e a preocupação com a inflação diz muito sobre a perspectiva dos juros americanos, que voltaram a passar dos 4% mais uma vez, tinha caído um pouquinho para baixo, já está em 4,3% os juros de 10 anos, que é o principal marcador e principal referência de juros no mundo, e, cara, foi impactado essa queda. E aí tem uma outra notícia interessante que reforça essa constatação, que é um comparativo que eu achei muito interessante que foi feito essa semana, que é o seguinte: fizeram uma correlação de preço entre a ação da NVIDIA e o Bitcoin. E aí essa correlação foi feita dos movimentos de preço, né? E ela nunca teve tão alta. Nas últimas 52 semanas, ela bateu agora 0,8%, né? Ou de 80%. Significa que 80% dos movimentos que aconteceram com a NVIDIA aconteceram, ou em 80% das vezes, os movimentos da NVIDIA de preço acompanharam os movimentos do Bitcoin. E isso, para mim, tem toda a razão, faz todo o sentido, porque é justamente na cabeça do investidor e dos principais agentes de investimento, o Bitcoin ainda está na categoria de ações de riscos ligadas à tecnologia. Ponto. Se está certo, se está errado, no momento vão criar uma outra caixinha nos modelos de análise, eu até acho que deveriam criar. Na minha opinião, é uma coisa diferente do que uma ação de uma empresa ligada à tecnologia. Mas, enquanto não tem, essa é a referência que existe. Então, isso é um outro fato que demonstra a correlação e como a maioria dos agentes ainda coloca o Bitcoin, pensando como modelo de análise, como uma ação de tecnologia. Exato. É importante a gente comentar isso, porque eu estive discutindo isso essa semana, tá, com outros analistas, até com pessoas que gostam muito do ouro. O ouro também teve uma movimentação interessante essa semana. O que eu vejo, tá? O Bitcoin ele tem muitas teses. Ele tem tese de reserva de valor, ele tem tese para ser dinheiro. O Wall Street entrando com ETFs comprova apenas a tese de que Bitcoin pode ser um ativo como reserva de valor. Ele não confirma a tese de Bitcoin sendo utilizado como moeda, né? Então vamos lembrar isso. Isso é muito parecido com o caso do ouro, né? Então o ouro hoje ele não é moeda, mas ele é reserva de valor através de ETF, como o Bitcoin é do mesmo jeito. Então a gente comprova que sim, observando o Wall Street, a gente comprova que, olha, Bitcoin é sim uma reserva de valor, né? Pode ser volátil, aí a discussão se estende, é outra coisa, mas através desse parâmetro, sim, só não é uma moeda. Então, essa aquisição que a gente está vendo via ETFs, eu até abri aqui o atualizado que a gente já trouxe aqui outras vezes. Ontem também foi um dia que só 2 mil bitcoins, menos de 2 mil bitcoins foram adquiridos.
Então, isso ajudou também ao preço cair, né? A gente não teve 10 mil bitcoins sendo adquiridos, ainda é mais do que a emissão diária, foram 1.900 bitcoins, mas é muito menos, é 5 vezes menos do que a gente já viu em outros dias. Tá? Outro fator aí também que eu até comentei aqui, mas também que impactou, mais de 99% das UTXOs, né, dos endereços da rede em lucro. Não tem como sustentar isso, sabe, um longo período de tempo. Se a gente for olhar aí, ajustado a emissão de moedas, é o maior período de lucros e é o maior período, o maior número de UTXOs em lucro, né, da história do Bitcoin e também os maiores... Aproveita e explica o que é o UTXO para quem está assistindo a gente pela primeira vez aqui, Ricardo. O TXO é um endereço de Bitcoin. Podemos deixar assim, né? Lá é um valor registrado em Bitcoin lá na blockchain. Isso é um TXO. Quando a gente vê hoje o compilado total das UTXOs, a gente tem mais de 99% das UTXOs em lucro. Ou seja, a pessoa está olhando na tela ali, nossa, estou em lucro, vou vender, vou colocar um pouco de dinheiro no bolso, não quero mais correr o risco, depois eu volto para ver isso aqui, entendeu? Eu vejo isso acontecendo. Tem fatores macros, fatores internos. Subiu muito o Bitcoin também, então qualquer ativo que sobe muito, a correção ela tem que vir, é isso que a gente está vendo. Fundamentos intactos, não mudou nada. Então, assim, até esse ponto que a gente acabou de comentar agora confirmar a tese do Bitcoin como reserva de valor faz com que as pessoas comprem mais Bitcoin. No momento em que as pessoas também se confirmarem em algum momento o uso do Bitcoin como moeda, que daí é aquela visão de hiperbitcoinização, as pessoas vão ter que comprar Bitcoin para utilizar como moeda. E aí o ETF lá pode classificar daí o Bitcoin não mais como uma reserva de valor, um commodity, mas sim como uma moeda. Então daí ele passa a ser um ativo de câmbio. Então tem algumas coisas aí que a gente vai ver acontecer. Tudo isso vai incentivar mais compra e mais pessoas a entrarem aí dentro da rede. E para terminar o nosso giro de notícias aqui, com uma notícia que não tem muito a ver com preço, mas tem a ver com mais uma outra novela mexicana, que é o caso do CZ, Binance e os processos que eles fizeram. Uma das unidades mais importantes, que durante muito tempo foi muito importante para movimentar e criar valor e investir em novos projetos de cripto, que é a Binance Labs, que é a estrutura de venture capital que a Binance tem há muitos anos, né? Foi uma das primeiras do mercado a investir em projetos de cripto, né? Investir em projetos interessantes, como o próprio Solana e outros projetos aí. Eles se declararam hoje separados de toda a estrutura da Binance, né? É um movimento que foi capitaneado pelo novo CEO, que é o Richard Tang, e ele tem a ver com o processo de, vamos dizer, eu vou chamar de limpeza da Binance ou de reestruturação legal dos processos da Binance, dados os problemas que eles tiveram, principalmente o CZ, que foi afastado, foi condenado aí e está recorrendo, obviamente, mas tem uma chance de ser preso por alegações de, não fraudes, mas irregularidades na emissão de ativos e de regras aí quanto à SEC americana na emissão de tokens. É uma porrada de coisas que não adianta a gente citar aqui, mas é justamente isso, né? Nesse mesmo viés de tentar arrumar a casa, o Richard Tang mudou, né? E a Binance Labs é tão importante porque ele sempre figurou entre os maiores do mundo, junto com o Pantera, a Animoca, o Digital Currency Group, a Coinbase Venture. Ele já foi o maior, hoje ele estaria em quarto, 5, como os dados da própria CoinGecko demonstram, né? Então, eles declaram que já estão investidos em perto de 177 projetos e tudo mais. Então, assim, tomara que seja para o bem. Assim, o Binance Venture sempre foi um instrumento de venture capital muito importante do universo cripto. Muitos projetos interessantes hoje de tokens nasceram com os investimentos seed, né, com os investimentos sementes da Binance Labs. Então, eu espero que eles continuem aí trabalhando, incentivando o movimento de cripto. E, para terminar, uma notícia boa sobre El Salvador, a Suíça da América Central, como estão dizendo, né? A nova Singapura do mundo ocidental, o nosso querido Nayib Bukele, que vem fazendo um trabalho que, na minha opinião, é bastante diferenciado do que se faz no mundo hoje, com teorias libertárias e tudo mais, comprovou que eles têm muito mais Bitcoin do que eles imaginavam, né? Ou do que o mercado imaginava, né? Ele fez uma movimentação agora de tirar perto de 400 milhões de dólares em Bitcoin de um custodiante americano e criou uma carteira própria,
botou isso numa hard wallet e escondeu ali dentro do território de El Salvador, na visão dele, para proteger esses bitcoins de alguns outros problemas que ele vê aí no mundo. É uma medida bastante ousada, né? É uma medida... 5.689 bitcoins, o que dá perto de 411 milhões, e imaginava-se que ele teria 300 e pouco, né? Que não era tudo isso que o governo de El Salvador detém em bitcoins. Vamos ver agora como é que vai funcionar isso, né? Interessante, né? Uma medida curiosa, porque isso aí tem um impacto que envolve divulgar o seu endereço público, né? Então, isso foi feito. É uma medida de transparência, né? Algumas pessoas já até doaram alguns valores para esse endereço, assim como as pessoas também fazem isso para os ETFs. Então, agora, se você quiser fazer uma doação para El Salvador em Bitcoin, você pode mandar o valor que você desejar aí para esse endereço, que essa carteira vai ficar lá guardada no cofre, né? No cofre nacional. Um vulcão ali no lugar bem guardado, né? Não, tomara que ele tenha uma segurança operacional aí bem afiada, com certeza tem. El Salvador é um caso interessante porque tem os melhores conselheiros de Bitcoin do mundo, estão trabalhando lá, e aí acaba sendo um case bastante interessante da gente trazer aqui e observar de perto aí. É isso aí, meu caro Ricardo Richter. Da minha parte era isso. Eu queria agradecer aí a sua presença, a sua análise on-chain sempre apurada, e agradecer aí os nossos ouvintes que sempre contam com a gente, sempre estão com a gente aí no mais uma sexta-feira. Obrigado, tenham um ótimo final de semana e fiquem ligados que muita coisa vai acontecer nesse final de semana aí, principalmente a partir de domingo na Ásia. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado a todos aí. Grande abraço.